Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Recebam todos a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Seu versículo é o versículo 25. Enquanto você vai se localizando, quero externar minha gratidão uma vez mais a Deus por estar na tribuna do Senhor, estar no altar do Senhor. Para o Senhor toda a honra, para o Senhor toda a glória, para o Senhor todo o louvor. Agradeço ao amigo Rafael por ser canal para nós estarmos aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida e que em todo tempo seja um alvo às suas vestes e que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Deus abençoe. Pastor dessa casa, pastor Ricardo, juntamente com a sua companheira Mônica. Deus abençoe a liderança. Acredito que saudando os pastores da casa, saudo todo o corpo de obreiros. Agradeço o irmãozinho que me recebeu ali, se eu não me engano é o diácono Cristiano, é isso? Deus abençoe a sua vida. Eu tenho o costume de dizer lá na igreja que a recepção, ela é uma coisa fantástica. Eu, como já trabalhei em hotel, e os primeiros contatos que os gringos tinha, até mesmo as pessoas, até mesmo daqui, é com mensageiro. Então, o contato tem que ser de excelência. E na casa do Senhor não é diferente. Às vezes o porteiro está ali, está de qualquer jeito, está de qualquer forma. Não sabe ele que de repente um aperto de mão, uma palavra liberada dele, já é o suficiente para outra quarta-feira da recarga a pessoa falar: rapaz, vou voltar lá só por causa daquele irmãozinho da porta. Então que Deus abençoe sua vida, tá bom? Poderosamente. Congrega ali em Vila de Cava, pastor Fabrício Aguiar, na ADCF. Nós não somos somente um pregador itinerante, mas nós temos responsabilidade com o altar. A gente não prega aquilo que a gente quer e vai embora e depois o pastor fica se virando com as ovelhas. Não. Temos responsabilidade com aquilo que nós falamos sobre o altar do Senhor. Tá bom? Ali na ADCF nós somos líder do corpo de obreiro. Eu sou um dos dirigentes do culto de libertação às quarta-feira. Mas, presbítero Anderson, você está aqui, está tendo culto lá? Estou debaixo de bênção. Porque se meu pastor fala para não ir, eu não viria. Tá bom? Então meu pastor sabe que eu estou aqui. Tá ok? E a gente também é um dos dirigentes das consagrações aos sábados lá na igreja. Então a gente não só prega de qualquer jeito e vai embora. A gente tem responsabilidades, tá bom? Hoje eu não pude vir com a minha esposa, que a minha esposa ficou lá. Minha esposa está numa correria que só, com o negócio de congresso das mulheres. E ela faz parte da liderança das mulheres. E ela ficou lá com as crianças. Por isso que ela não veio comigo hoje. Porque eu gosto, quando a gente viaja, para onde eu vou, eu gosto dela estar comigo. Até porque quando eu olho para uma cadeira e não vejo ela, eu me sinto um pouco vazio, sabe? Mas só estou justificando a ausência dela, tá bom? Meu amigão, esqueci o nome, esqueci teu. Meu xará. Deus abençoe a sua vida. Conheço de longas datas. Misericórdia, né? Mas tá nada, tá novo, conheço de longas datas. Para nós estarmos na presença do Senhor, só o Espírito Santo para fazer a obra, pastor. Porque quem olhava para nós falava: isso aí não tem jeito não. Mas eu gosto desse Deus que quando a sociedade fala assim, você não tem jeito, aí ele fala assim: agora eu entro, né?
E Deus abençoe a sua vida, tá bom, meu amigo? Tamo junto. Meus irmãos, eu prometo a vocês que eu vou ser muito breve, muito rápido, não vou enfadar vocês. Quando você pensar que não, a gente já vai para casa dando glória a Deus e aleluia, tá bom? Como eu ouvi que o Senhor já curou neste lugar, o Senhor já fez grandes coisas nesse lugar, e você está com a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 5, o seu versículo 25, escrito está: e certa mulher vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus. Falar de quem, gente? Pode ser melhor falar de quem? Veio por detrás, comprimida, e tocou nas suas vestes, dependendo da sua tradução, está a orla. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo tempo, instante sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: mestre, tu vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquele que tinha feito isso. Preste atenção nesse versículo. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela confessou. Diga para quem está do seu lado aí, fala assim, ó, ela confessou. Pode ser um profeta com mais autoridade, fala, ela confessou. E ainda bem que ela confessou, né? 34 e a gente termina. E ele disse: filha, a tua fé te sarou. Quando ela ia estar, presta atenção aqui agora em mim. Quando ela estava andando, ele falou assim: ei, olha aqui para mim, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Você que acredita nessa palavra, dá uma salva de palmas para o Senhor. Isso. Será que você pode repetir isso aqui comigo? Diga assim: você não precisa só ser sarada. Pode ser mais uma vez, fala: você não precisa ser sarada. Você precisa também ser curada. Você precisa também ser curada. Agora olha para cá. Você sabe o que significa sarar? Você sabe o que significa curar? Sarar significa processo físico. E curar é um processo espiritual. E graças a Deus que nós chegamos nessa quarta-feira da recarga, porque além de nós sairmos daqui sarados, também vamos sair daqui curados. Porque quando nós temos o contato com o Senhor ele não está preocupado somente em nos sarar, porque sarar é coisa externa, e quando o Senhor entra, Ele faz por completo, sabe? Ele faz por fora, mas também faz por dentro. E olha para mim, eu não vim aqui para causar uma espiritualidade epidérmica. Não. Anderson, e o que é isso? Uma espiritualidade epidérmica é algo que se acontece, pastor Ricardo,
é aquele arrepio, sabe? É aquela coisa que você só sente pro lado de fora. Não tem quando, de repente, as pessoas que já são mais velhas aí, ou mais experientes, sabe que quando pegava aquela galinha, botava na água fervendo, depois ia despenando ela, você viu como é que ficava a pele dela? Parecia que ela estava toda arrepiada, né? Epidérmico. É só pelo lado de fora. Mas quando a gente tem contato com a verdadeira palavra, ela não vai causar na gente uma epidermia. Ela vai causar na gente uma metanoia. É um algo que não é só por fora, mas é um algo que acontece pelo lado de dentro. E vamos lá? Você conhece muito bem esse texto que nós acabamos de falar aqui agora. É um texto que vai falar de uma mulher que está há 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando, 12 anos que essa mulher está num local de isolamento, num vale do rejeitado, não é isso? Ela está totalmente isolada, e o texto vai dizer que ela vai ouvir falar de Jesus, vai se levantar e vai falar para si mesma. Ela não fala para ninguém, porque tem coisas que você não tem que falar para os outros, tem coisas que você tem que falar para você mesmo. Eu vou me levantar, vou tocar, e se eu tocar eu serei curado, sarada, ou sã. Você percebe que é uma história que você já ouviu diversas pregações? Você já ouviu debates? Você já ouviu escola bíblica dominical? Você conhece muito bem essa história. E para eu entender um pouco essa história, se você me permitir, eu preciso voltar no Antigo Testamento. E eu falei para você que eu vou ser muito breve. Quando você pensar que não, a gente aplica e acabou e a gente vai embora. Anderson, você falou de uma mulher que ela está no local de isolamento, num vale do rejeitado. Mas por que esta mulher está neste ambiente? Vamos lá? Se você parar para analisar, livro de Levíticos. Livro de Levítico é livro das leis. É livro ao qual o Senhor, Ele mesmo, o Senhor, o próprio Deus, é o autor do livro. Ou melhor dizendo, Ele é o autor de todos os livros. Sendo que tem os escrivãos. Porque a Bíblia é um pensamento de Deus dentro de uma roupagem humana. Então o autor da Bíblia não é humano. É por isso que ela não tem ponta solta. O autor da Bíblia é o próprio Deus e o autor do livro de Levítico é o próprio Deus. E diz, segundo os rabínicos de Mitraste, diz que o escrivão de livro de Levítico é o próprio Moisés. O livro de Levítico ele vai abordar coisas relacionadas à lei, comportamento, sacrifícios, ofertas. E quando nós nos deparamos com o livro de Levítico no seu capítulo 15, nós vamos entrar aonde nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos no seu capítulo 5. Se você parar para analisar o livro de Levítico, capítulo 15, ele vai abordar acerca da pessoa quando tem um fluxo de sangue, sendo homem ou sendo mulher. Pastor Ricardo, o livro de Levítico diz que quando uma pessoa tem um fluxo de sangue, o que é necessário fazer? É necessário pegar esta pessoa, levar para um local de isolamento. Mas Anderson, por quê? Porque dentro do costume de Israel, dentro do costume deste povo, quando o homem ele está, ou a mulher está nesse fluxo, está totalmente contaminado, está impuro. Então o que nós vamos fazer com uma pessoa que está contaminada, que está impura? Eles vão pegar essa pessoa, coloca no local de isolamento.
E segundo o costume judaico, todas as pessoas que estão passando por esse fluxo, se toca num copo, esse copo está impuro até o final da tarde. Se essa pessoa, meu amigo Anderson, meu xará, toca no teclado, o teclado fica impuro até o final da tarde. Se essa pessoa senta na cadeira onde você está, a cadeira também fica impura até o final da tarde. E o que acontece? Tem que vir alguém no final da tarde para lavar esta cadeira que essa pessoa tocou, este copo que esta pessoa tocou, para tirar a impureza. Você percebe que tem que lavar com água? E dentro da tipologia, um dos significados da palavra também é água, ou um dos significados do Espírito Santo também é água. Porque o que lava o homem do pecado é só o Espírito Santo de Deus. Então você percebe que se toca, está contaminado. O texto diz que o que é necessário fazer para esta pessoa voltar para o seio da sociedade, para esta pessoa voltar para o seio da sua família, para esta pessoa voltar para o seio do teu colégio ou do trabalho, o que é necessário fazer, pregador? É simples. Espera passar 7 dias. Passando 7 dias, nós vamos aprender que 7 para os judeus significa perfeição. Então, quando passa-se 7 dias, é dia de perfeição. E o que é necessário fazer, pastor Ricardo? Pega esta pessoa, leva até o sacerdote. O sacerdote vai fazer expiação. Olha de um lado, olha de outro. A pessoa roda. Ele examina toda a pessoa. No 7º dia, que é o dia da perfeição, ele está dizendo: você está perfeita para voltar para o seio da sua família. Sendo que, calma, não é para você voltar hoje. Você tem que esperar mais um dia, que é o 8º dia, segundo Levítico. Que o 8º dia significa recomeço. Não basta estar somente purificado, mas tem que recomeçar de novo. Então, quando chega no 7º dia, a expiação do sacerdote. No 8º dia, traz 2 pombas ou 2 pardais, oferece em sacrifício, dá para o sacerdote. O sacerdote oferece em sacrifício pelo pecado. E já que é o 8º dia, o sacerdote diz: volta de novo para onde você veio. Ou seja, é dia de recomeçar de novo. Gente, imagine comigo, quando chega o 7º dia desta jovem, quando chega mediante o sacerdote olha e diz: você ainda não está pronta, não está perfeita, volta para o local de isolamento. Quanta tristeza, quanta aflição. Eu imagino essa jovem agora, abaixando a sua cabeça, voltando para o vale dos rejeitados. A família agora passa um ano, e um ano passando é a mesma coisa. 2 anos se passam, vai para o sacerdote volta para o vale dos rejeitados. Pastor Ricardo, eu imagino a aflição na alma, não somente dela, mas de toda a família dela, de todos os amigos. Por quê? Porque esta mulher, ou esta jovem, está perdendo vida social, vida profissional, comunhão com a família, e a tua vida espiritual também. Porque já não pode mais ir para a sinagoga. Então você percebe que por causa
do que ela está vivenciando, ela está perdendo muitas coisas. E o que me alegra é que quando passa-se 12 anos, quem vai aparecer neste cenário é Ele. Quem, pregador? Yeshua HaMashiach, Emanuel, Deus conosco, aparece no cenário. E quando ele aparece no cenário, João capítulo 2, em um casamento. E quando ele aparece no casamento, o texto vai dizer que a festa está rolando aproximadamente 3 dias. Imagine comigo, para a gente hoje fazer uma festa, pastor Ricardo, de 4 horas é uma fortuna. Imagine fazer uma festa de 7 dias. E essa festa está no teu 3º dia. Quando Jesus Cristo aparece, a sua mãe logo vai perceber que está faltando alguma coisa. E o que está faltando, pregador? Ou o que acaba? O texto diz que o vinho da festa acaba. E eu não quero entrar em culturas, porque senão leva muito tempo, mas a gente vai aprender que é uma coisa muito superficial, que isso aqui era um fato muito principal, segundo a cultura dos judeus. Isso aqui era vergonha total. 3º dia alguma coisa, ainda mais vinho acabar. Vergonha extrema. Sendo que quem chegou no lugar da vergonha, se tu pega isso. Eu vou falar de novo, não é porque você não ouviu, você ouviu. Eu vou falar porque a pedagogia nos ensina, quanto mais nós repetimos, mais facilidade nós temos de aprender. Então lá vai, já para quem tem mão para levantar e boca para abrir, se pode. Eu sei que de repente tu está no lugar da vergonha, eu sei que de repente está acontecendo algo que está te botando para baixo, mas deixa eu lhe falar, quem chegou neste ambiente pode transformar esta situação. Será que você crê nesta palavra? Ele aparece, e quando ele aparece, ele fala para ela: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela corre aos serviçais e dá uma ordem: tudo que ele mandar, faça. O texto vai dizer que agora Jesus Cristo chama os serviçais, e quando chama os serviçais, fala assim: enche a talha de água. E olha para cá, quando os serviçais enchem a talha de água, ele diz: pega e leva ao mestre-sala. Você percebe que dentro do texto tem uma ordenança, mas também tem uma obediência. Então quando eu olho para o texto, eu vejo 2 coisas: primeiro, uma ordenança; segundo, obediência. Então eu consigo enxergar no texto que o milagre só acontece no processo da obediência. Só o pastor pegou isso aqui. O milagre, meu amigo Anderson, só vai acontecer no processo da obediência. Por que, pregador? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que está sacrificando e não está obedecendo, nada está acontecendo. Aí o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: é só obedecer, é processo de obediência. Quem obedece, o milagre acontece. É no processo da obediência. O milagre vai acontecendo. E você pensa que essa história não chega lá no Vale do Rejeitado? É claro que chega. O texto diz que o Senhor pisou em Gadara. O demoniado que botava todo mundo com medo vem lá do sepulcro, se prostra nos pés de Jesus e adora.
Tem gente que entra na quarta-feira da recarga e não tem coragem de abrir a boca para adorar. Enquanto o demônio sai do sepulcro, se joga aos pés e começa a adorar. A palavra para você é: você ainda vai ficar de boca calada nessa quarta-feira da recarga, Anderson, porque eu já ouvi aqui neste culto, quando eu abro a boca para adorar, Deus visita a minha casa, Deus visita os meus sonhos, Deus visita os meus projetos, Deus visita os meus, e a palavra é: e aí, vai ficar de boca fechada ou tem coragem para adorar? Se você tem coragem para adorar, abra a tua boca agora, adora ao Senhor. Pregador, eu não quero adorar. Tá bom, não adora, a boca é tua, mas até quando? Você vai ouvir e você vai ver Dagon batendo na tua cara, Dagon batendo na tua família, o diabo te pisando nos sonhos, pisando no projeto, e você de boca fechada. Pelo amor de Deus, reaja, reaja, reaja. E você acha que esta mensagem não chega lá no Vale do Rejeitado? É claro que chega. E o texto vai dizer que vai passando, meu amigo Anderson, algumas situações, e agora o Senhor vai se deparar com o cego. E quando o Senhor olha para o cego, é cego de nascença, aí vai ter uma discussão. E qual é a discussão? Porque cai para nós somos especialistas em ficar discutindo. Quem dera se nós fôssemos especialistas em adoração. Discutir e contra a liderança, nós somos especialistas para isso. É por isso que o Senhor diz: eu estou procurando os verdadeiros. E eu glorifico e exalto ao Senhor, porque nesta quarta da recarga, o Senhor separou hoje os verdadeiros adoradores. Se você é, deixa o céu te ver, deixa o céu te observar. Quem é que pecou? Ele ou os pais dele? Chega até o mestre fala: nem ele e nem o pai. Mas o que está acontecendo com ele é para adoração do nome do Senhor. Deixa eu te falar um negócio. Tem coisas que acontecem na tua vida que você olha para um lado, olha para o outro, você nem sabe por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, por que comigo está acontecendo isso. Mas eu ajudo tanto, eu estendo tantas minhas mãos, eu sou o primeiro a me prontificar, não atrapalho ninguém. Por que está acontecendo isso? O Senhor está dizendo para alguém: está acontecendo para o meu nome ser glorificado através da sua vida. E você acha que esta mensagem não chega lá no Vale do Rejeitado? É claro que chega, pastor. Sendo que quem está sentado no Vale do Rejeitado está ouvindo uma mensagem. Jesus Cristo transformou a água em vinho. Alguém, quando vem trazer uma mensagem, meu amigo Rafael, você não sabe o que aconteceu hoje. O que aconteceu? Ele curou o cego. No outro dia, outra mensagem. Qual é a mensagem? Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ele libertou o endemoniado. Gente, isso aqui é sério demais. Quando você para analisar João capítulo 11, ele pergunta: onde o puseste? Ele vai lá, levanta a mão, libera uma palavra. Lázaro! A palavra: venha para fora. Ele está no sepulcro, trazendo para os dias de hoje, está dentro de um cemitério. E tem alguns estudiosos que vão dizer que se ele grita assim, ó, morto, vem, todo mundo ressuscita. Porque a palavra dele é autoridade.
Então deixa eu profetizar mediante a palavra dele. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu não sei o que o diabo falou da tua casa, eu não sei o que o diabo falou da tua família, eu não sei o que o diabo falou de você, mas eu só sei de uma coisa: se o Senhor já liberou uma palavra sobre a tua história, sobre a tua casa, se o Senhor falou que ia fazer, se preocupa não. Por que, Anderson? Porque fiel é aquele que prometeu, e se ele prometeu, é fiel para cumprir. Pregador, o que eu faço? Só continua na obediência, só continua na presença, porque passaram céu, passaram terra, mas a promessa que ele te fez não vai passar. Mas pregador, tu não sabe da minha realidade. Eu venho para as quarta-feiras da recarga, o meu esposo está no boteco. Você sabe qual é a minha realidade, pregador? Eu venho para a quarta-feira da recarga, a minha esposa não quer nada com nada. Você não sabe da minha realidade, pregador. Enquanto eu venho para cá, o meu filho, a minha filha está na noitada, está envolvido no crime, está envolvido na droga, está envolvido na cachaça. Eu também estava há 14 anos atrás embolado no álcool, embolado na droga, embolado na cocaína. Eu também estava embolado nas madrugadas. Mas entenda uma coisa: o Senhor nunca precisou da tua realidade para ele trabalhar. Se ele liberou uma palavra pela tua casa, lá vai para quem acredita. O Senhor não precisa da tua realidade. O que é melhor e o que é mais forte? A tua realidade ou a promessa que ele fez? A palavra para você hoje: a promessa vai passar por cima da tua realidade. Pregador, melhora. É claro que eu melhoro no teu esposo, que ele falou que vai salvar, no teu esposa, que ele falou que vai salvar, no teu filho que está na droga, ele já falou que vai fazer. Já, pregador, mas a minha realidade é essa que eu falei. Mas o que ele falou para você? Qual foi a promessa? Então a palavra para nós hoje é: se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu não sei se você acredita, além de salvar, vai fazer pregador do evangelho. Além dele salvar, vai botar na mesa do círculo de oração. Além dele salvar, vai fazer a missionária da casa dele. E você acha que todas essas mensagens não chegam? É claro que chega no Vale do Rejeitado. Sendo que tem um dia, meu pastorzão, que eu imagino que quem está no Vale do Rejeitado nunca anda de cabeça erguida. É mais ou menos quando eu estou numa prova, quando você está numa prova, passando um senhasque só. Não é isso? Tu anda de cabeça baixa, tu não tem mais aquele sorriso Colgate, aquele sorriso com brilho, porque tu está passando uma aflição, tu está passando uma perseguição, você está passando algo que tu não queria passar. E quem está no Vale do Rejeitado vive dessa mesma forma, cabeça baixa, sem expectativa nenhuma de vida. Eu imagino que quando eles estavam sentados no Vale do Rejeitado, as pessoas vinham trazendo essas mensagens. Tu sabe quem ele fez? Ele fez isso hoje. Ele fez isso hoje. Ai, tu não sabe o que aconteceu? Não tem esse Jesus que eles pregam? Ele fez isso também. Não tem? Essa mensagem vai chegando no Vale do Rejeitado. Sendo que tem um dia que a mensagem muda. E qual é a mensagem, pregador? Hoje ele não fez milagre nenhum, tá? Aí quem está no Vale do Rejeitado, o mensageiro entrou no ambiente. E aí, qual é a mensagem de hoje? Qual é a mensagem de hoje? Hoje a mensagem é diferente. E quem está no Vale do Rejeitado, ou no local de isolamento, está perguntando: qual é a mensagem, mensageiro? A mensageiro abre a boca e diz: hoje ele está passando neste ambiente. Ah, se tu pega esse negócio, você já tinha dado um pulo dessa cadeira. Eu vou repetir: hoje ele está passando neste.
Gente, olha isso. Quando a mensagem chega, que ele está no ambiente, eu gosto desta mulher, que está sofrendo 12 anos. Porque quando ela ouve a mensagem que ele está passando no ambiente, vai gerar dentro dela um algo novo. Por que, pregador? Porque cai para nós. A nossa alma é alcançada por 2 pontos. Tudo aquilo que você ouve, ou tudo aquilo que você vê. Eu vou falar de novo e bem baixinho. A nossa alma é alcançada por 2 pontos. Tudo aquilo que você ouve e tudo aquilo que você vê. E dependendo da mensagem que você vê ou que você ouve, a visão externa manda para a visão interna. E em micros hormônios, elas conversam entre si. Dependendo do que você vê, dependendo do que você ouve, o que é isso? Hipófise e hipotálamo. O que é hipófise e hipotálamo? São 2 células pequenas de dentro do cérebro. E você percebe que o que manda não é o corpo que está para o lado de fora, mas sim aquilo que está para o lado de dentro. O físico dela sangrando, 12 anos, possivelmente fraca, debilitada, sendo que o hipotálamo do teu cérebro e o hipófise entram em conversa entre si. E qual é a conversa dentro do cérebro dela? Ele está passando por aí, aproveita, porque pode ser a última opa. Ah, meu Deus do céu. É muita palavra para você ficar me olhando com um olhar de espantado. Pelo amor de Deus, reacha. O cérebro dela está mandando uma conversa para o teu corpo. O corpo está dizendo: tu tá fraco, tá sangrando, tá desanimado, tá parado, tá se rastejando há muito tempo. Mas o cérebro está dizendo: chegou a tua hora, rapaz, levanta. E a palavra é: levanta sangrando, levanta não querendo levantar, mas eu estou desanimado. Vem desanimado assim mesmo. Mas eu estou sangrando, vem sangrando assim mesmo. Mas falaram de mim, vem assim mesmo, porque você não pode perder a oportunidade. O negócio é tão sério, é tão sério, porque se você parar para analisar, o que é depressão e ansiedade? É a doença do século. Mas cai para nós, para você ver que não é teu físico, mas aquilo que está no teu cérebro dentro de você, que comanda o teu físico para lá de fora. O que é a depressão e a ansiedade? A depressão, tem pessoas que estão sofrendo por aquilo que já passou. Calma aí, já passou. Trazendo para os miúdos, o leite já foi derramado, não tem como enxugar mais. Mas tem gente que está sofrendo por aquilo que já passou. Olha como a coisa, o cérebro. Eu tive um professor que ele falou para mim que o cérebro é a arma mais perigosa do ser humano. Uma coisa que já passou, não tem como mais você mudar o passado, e você ainda está sofrendo. E além de estar sofrendo, corre para o quarto escuro, começa a se cortar. Já passou! E o que é ansiedade? Tem gente que está sofrendo por algo que há probabilidade de acontecer amanhã e nem sabe se vai acontecer. E mediante a palavra, o amanhã só pertence ao Senhor. É para você. Mas pregador, então, isso aí não é a doença do século? Eu não estou dizendo isso. Tem que cuidar. Procurar um especialista.
um profissional. Mas se você parar para analisar, olha como a nossa mente é. A gente sofre pelo que passou e a gente está sofrendo pelo que aquilo nem de repente vai acontecer. E tudo isso acarreta onde? No presente. O sofrimento do que já passou está fazendo você sofrer no presente. E o sofrimento da coisa que nem aconteceu está fazendo você também sofrer no presente. É o cérebro. E gente, quando hipotálamo e hipófise, ele entra em conversa entre si, ela entende. Entende o que? Eu vou. Ela se levanta. Meu amigo Rafael, ela está sentada, o corpo está fragilizado, está fraco. Mas quando os micro-organismos começam a conversar no seu ser, manda mensagem para o corpo. E com a mensagem, eu sei que tu está fraco. Eu sei que tu está sofrendo há 12 anos. Mas levanta. Porque se ele está passando aqui, pode ser a última oportunidade. Ela levanta com uma ousadia tão grande, que olha a ousadia dela. Eu não vou pedir nem para ele liberar uma palavra profética. Eu não vou pedir nem para ele colocar a mão em mim. Eu não vou pedir nem para ele me dar um abraço. Eu não vou pedir nem para ele apertar minha mão. Mulher, tu tá doida? Eu tô doida. Algo gerou dentro de mim, que se eu for e só tocar na mão, não. Na cabeça, não. Nos pés, não. No ombro, também não. Ela é tão ousada que ela diz: se eu tão somente tocar na orla, eu serei curada. Gente, ela vai. E sabe qual era o certo? O certo era, quando ela entra no meio da multidão, ela gritar. Gritar o que, pregador? Bota a mão na boca. Chegou a multidão, ou se a multidão está vindo ao encontro, leproso! 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 A multidão ouve. E a multidão ouvindo que é leproso, o que a multidão faz? Abre, se afasta, sendo que ela tem algo que foi gerado dentro dela, que eu acredito que nessa quarta-feira da recarga está gerando em alguns. E eu não vou ser liviano, tá? Não é em todo, é em alguns. Está gerando algo dentro dela, que ela está dizendo: eu vou romper a multidão. Eu vou romper esta multidão. E conforme tem muitos jovens aqui, de repente tu tem sonho, tem plano, tem projeto. Papai e mamãe não tem condições de pagar um preparatório, um curso, uma faculdade. De repente não tem condições de pagar o melhor colégio. De repente não tem condições de te dar as melhores coisas. Mas eu vim aqui para gritar para alguém: rompe a multidão hoje. Quando ela rompe, ela toca. Quando ela toca, ela recebe. E aqui a gente finaliza. Presta atenção. Na hora, o sangue estanca, ela recebe. E olha o que Jesus vai fazer. Escuta. Se você parar para analisar a psicologia vai dizer que a cura, ela vem através da confissão. Não sei quem já foi para um psicólogo aqui, mas quando você entra num consultório de um psicólogo, ele não sai abrindo a boca e vai falando com você. É o contrário. Você senta, ele: aí, o que está acontecendo? E você começa a confessar. Você começa a falar, pastor. Falar. Meu psicólogo às vezes está de perna cruzada, te olhando, rodando a cadeira dele para lá e para cá, e você só está confessando, falando.
desabafando. Na segunda sessão, ele pega, poxa, pois bem, tá bom, vai para casa, tal data você volta. Você fecha a porta, no outro dia tu volta na consulta de novo. O psicólogo daquela mesma forma, sentado, e você vai falando, você vai confessando. A psicologia descobriu isso agora. Jesus Cristo já sabia disso há muito tempo. Você leu comigo no texto? Porque ele provoca essas coisas. Quem é que lhe tocou? Ele só quer que ela confesse. Ele só quer que ela abra a boca. Você já percebeu que ele, às vezes, para e fala assim, quer ficar sã? Ele está querendo dizer o quê? Confessa, cara, o que você quer. Você já percebeu que ele olha para alguém e fala assim, o que queres que eu te faça? Ele está te provocando você falar. Porque quando você confessa, você alcança a cura. Aleluia! Você já percebeu que quando ele chega em Betânia, ele pergunta, onde o puseste? E alguém vai confessar para ele onde o puseste? Sendo que quando a gente olha para dentro desse texto, ele está dizendo, quem é que me tocou? Ele não quer expor ela. Ele só quer que ela confesse. Porque quando ela confessa, você percebe, você percebeu comigo, que dentro do teu campo, do cérebro, do seu hipotálamo, do seu hipofise, vai gerar algo dentro dela, uma fé inabalável, ao ponto dela falar, não precisa me tocar, não precisa liberar a palavra, não precisa nada, só tocar, é fé. É fé. Sendo que quando eu comecei a mensagem, eu falei o que para você? O que eu falei para você? Que quando o Senhor ele entra, ele não quer somente sarar, mas ele também quer curar. Porque sarar é coisa pro lado de fora, e curar é coisa que está pro lado de dentro. É por isso, meu pastorzão, que quando ela toca, ela é sarada e não curada. Na hora, no físico, estanca o sangue. Sarou. Sarou. E o texto vai dizer, filha, vai, a tua fé te sarou. Quando ela confessou para ele que foi ela, ele falou assim, pode ir embora, porque a tua fé te sarou. Mas olha aqui para mim, vai em paz, porque só porque tu me confessou, seja curada desta tua aflição. Porque o intuito do Senhor aqui, nas quarta-feiras da recarga, não é só te curar pelo lado de fora, não é só você sentir o arrepio, mas o intuito, pastor Ricardo, é também te curar pelo lado de dentro. E quem é curado pelo lado de dentro tem toda a probabilidade de curar um outro alguém também. Pregador, o que eu faço? Eu estou sangrando, vem a si mesmo. Estou sofrendo, vem a si mesmo. Pregador, estou quase desistindo, vem a si mesmo. Porque quando nós somos curados, a cura nos deixa cicatriz. E o que é cicatriz? É você olhar, ver a cicatriz, tu bater e não sentir dor, mas você lembrar o que aquela cicatriz foi alguns anos atrás. Então se coloca de pé.